Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, vou abrir agora uma playlist aqui de dicas, né? Ferramentas gratuitas e possivelmente aí não gratuitas, mas que de repente possa ajudar vocês aí no fluxo de trabalho, tá? A primeira, quero dar os créditos aqui à STK Engenharia, né? Do Frederico Galon, que postou aqui nos stories dele no Instagram e eu fui atrás de conhecer essa ferramenta, né? É uma ferramenta aqui da Ficha, é um programinha da Ficha, que você vai encontrar. Eu vou deixar o endereço de onde você vai encontrar, tá? O site. Basicamente é uma ferramenta para você calcular chumbadores. Às vezes é tão difícil a gente especificar corretamente aqui o chumbador e aqui você tem uma ferramenta só para isso. Além dela, tem outras três ferramentas aqui, né? Hoje a gente vai focar aqui no Cfix, tá? Cfix, Rebafix, Woodfix e Mortafix. Hoje a gente vai basicamente focar aqui na Cfix. Eu já abri aqui, tá? Exato. A interface inicial dela é essa. Você consegue mudar o idioma aqui para português. Né? Aqui tem o português de Portugal, eu tenho o português de Brasil aqui também, né? Certo? E a interface é essa. Basicamente eu tenho aqui uma base, eu tenho uma chapa de base e tenho a projeção de um perfil e os chumbadores. E aqui eu tenho os vetores dos esforços, tá? Então, a partir daqui eu posso inserir as minhas informações e calcular esses chumbadores. Os esforços estão aqui em forma de vetor. Se eu clicar, ele pode, basicamente, você consegue clicar e colocar o esforço aqui na caixa, né? E aí ele já vai te dando resultado para esse chumbador. Você vai mudando, ele já vai alterando os resultados também. Então, ele é bem intuitivo nesse sentido. E você também consegue fazer a inversão desse esforço aqui sem grandes problemas, tá? Só modificar aqui. Pra lembrar que o contato não foi tão grande, né, gente? Mas para lembrar que a inversão desse chupador aqui. Pronto, clicando duas vezes consegue informar aqui o vetor positivo sendo para baixo, tá? Então você consegue basicamente digitando aqui os valores das cargas e ele vai fazer esse cálculo para você, tá? Vou colocar aqui alguns esforços só para a gente fazer uma simulação, ok? Aqui um vetor de momento nesse sentido aqui, colocando valores aleatórios, tá, gente? Só para a gente pegar um pouquinho mais próximo aqui da capacidade, né? Pronto, eu vou deixar assim, não passando, vou deixar 27 aqui, para não ficar tão. Só para a gente fazer o dimensionamento, tá? Além disso, você consegue modificar aqui as características do concreto, ó, ok? Você consegue colocar um concreto C25, armações do aço não fissurado, como é que vai ser o furo, se é um furo seco, se está com concreto saturado com água ou furo com água parada, os processos de limpeza, como é que vai ser. Basicamente, você consegue configurar tudo de acordo com o que você quer, né? Relação à geometria da chapa de base, você consegue colocar basicamente uma elipse, consegue modificar toda a chapa de base, né? É interessante para perfis tubulares, você consegue fazer um polígono e aí você vai traçando as coordenadas e ele traça essa chapa de base. Vou deixar aqui basicamente no retângulo, ok? Vamos ver aqui o que mais. A disposição das ancoragens. Você consegue colocar o número de ancoragens, por exemplo, tá 4, eu posso colocar aqui 6 ancoragens, né?
E eu não quero nesse sentido, eu posso ir girando essa ancoragem aqui. Eu posso fazer o cálculo aqui por coordenadas também, né? Fazer uma matriz circular, né? Eu posso lançar linhas de ancoragem. É bem intuitivo, tá? Na configuração do perfil, a gente não vai encontrar os nossos perfis aqui Brasil, né? Vamos fazer só aqui uma simulação, né? Por exemplo, vou pegar esse perfil aqui, eu posso clicar aqui em personalizado e digitar aqui as características. Vou pegar aqui algum site aqui, só um segundinho. Vou pegar aqui o Trame, na verdade, né? Eu tenho aqui o programa chamado Trame e ele tem um catálogo interessante aqui de perfis e a gente pode cadastrar aqui de acordo com os perfis aqui do Trame. Trame do professor Paulo Ormonde, tá? Vamos só definir aqui na biblioteca dele. Vamos pegar um perfil aqui qualquer. Vou pegar aqui um W200, o perfil H241.7, né? Que eu tenho usado sempre. 205, 166. Bom, vamos voltar lá, né? E eu tenho na altura eu tenho 205, na largura eu tenho 166, 66. Aqui eu tenho 205, tá? Espessura do flange, ele fala espessura da mesa. Então aqui eu tenho TF 11.8, 8, colocar vírgula aqui mesmo, tá? E espessura da mesa, vou ter aqui 7.2, 7,2, né? Vou voltar aqui na placa de base, né? Só para ajustar, né? Ajustar aqui a nossa placa de base. Posso ir arrastando aqui, né? O vetor. E aí formar aqui uma chapa de base de 260, 300. Vou só ver aqui. Pronto. Tá certinho. Tá ok, né? Vou deixar por enquanto assim, tá? Só para ficar mais proporcional. Posição das ancoragens. A gente pode também mover essas ancoragens aqui. Estou movendo aleatoriamente aqui só para efeitos de demonstração, tá, gente? Convém até lançar certinho aqui por coordenadas. É bem mais interessante. Eu vou colocar elas aqui e vou aumentar o tamanho dessa chapa de base. Você dá os espaçamentos bem corretos, tá? Dá aqui um OK e vou aumentar a minha chapa de base. Vou aqui editar a chapa. Notem que ela dá já a projeção ali, né? De como vai ficar o furo ali. Eu estou movendo aqui, ele deixa ali a cota temporária para mim, né? Tem ali 350 por 270. Vou aumentar mais um, vai ficar 300 por 350, né? Tá ok. Tá exagerado aqui, mas só pra gente verificar aqui como é que ficaria, né? Eu não vou ter os raios de dobra aqui, mas tá simulando aqui já o tamanho. Ele inclusive já passou, né? Só pela chapa aqui. Só que ainda não defini a espessura da minha chapa. Deixa eu ver aqui, perfil. Ações. Ações, quando eu posso escolher uma das normas aqui, né? Tem a TAG, ENSO, Eurocode. Posso usar a ACI, né? A norma americana, que vai me dar um aviso e vai modificar algumas informações aqui para mim. Eu tenho como ir colocando ações, várias ações aqui separadas.
E aí ele vai fazer a combinação de acordo com a CI, né? Eu vou jogar só uma ação aqui majorada já, então não precisa me preocupar tanto com isso, tá? Tem outras características aqui de configuração, né? E posso definir aqui qual o tipo de furo, com um broca de vídeo ou diamantada, por exemplo, certo? E ele vai me dar aqui uma observação. Os erros que estão acontecendo aqui, tá? Primeiro erro foi distância aqui do furo para a borda. Então, vamos lá ajustar. Posição das ancoragens. Vou tentar ir aqui por coordenadas, certo? Deixa eu ver aqui, o furo 1 em X, ele está a menos 100, em Y está a 125. Em X, vou colocar 95 e eu vou deixar 95 aqui para tudo, tá? Lembrando, é só um teste aqui, tá, gente? Você é muito criterioso agora. Vamos ver se já ele ainda não deixou eu ajustar esse erro, né? Aqui, acredito que o erro foi ao contrário do que eu pensei aqui. Acredito que o erro tenha sido aqui em relação à distância para o perfil. Vou verificar aqui se é isso mesmo. Colocar x a menos 110, 110, menos 110, 10, 10 e 10. Ok, para ver se já cumpre isso, né? A borda tá 40, né? Já cumpriu, era em relação ao perfil. Então, o tipo de furação que eu escolhi naquela hora, que eu escolhi com broca diamantada, ele não permite aqui na ACI, então eu tenho que voltar aqui para broca com vidia. Aí faltou agora só as cargas, né? Então vamos inserir aqui as cargas, certo? Eu vou inserir aqui, por exemplo, vou colocar aqui 250 kN, 50 kN. Vou colocar uma carga nesse sentido cortante, né? Você pode simular até uma viga aqui, né? Cortante aqui de 100 kN. E vou simular aqui um momento, turno aqui X. Vamos colocar aqui 20, certo? Acho que aqui foi, né? Certo, certo. Tem as cargas aqui, ó, sustentadas pela CI. Você tem cargas aqui que você pode usar para calcular aqui, né? E eu vou fazer normal mesmo, depois eu volto aqui para a CI, tá? Só para a gente não ficar preso aqui. Eu estou conhecendo também, junto com vocês, vou deixar aqui por tag. E aí eu vou só lançar esses carregamentos, tá? Vou colocar aqui os 250. Vou colocar aqui uma carga de 100. Vou colocar aqui um momento de 50. Dá até para aumentar, né? Vou colocar aqui.
Pronto, só para... Também aumentei muito, né? Então, vou colocar aqui 80, tá? 60. Eu quero passar, mas não tanto, tá? Só para a gente fazer o teste de dimensionamento. 70 é suficiente. Pronto. 65. Pronto. Ok, dito isso, já defini perfil, já defini aqui a chapa, os espaçamentos, né? Eu posso pedir para ele fazer a verificação, né? Certo? Tem aqui a solução, né? Para dar a distância aqui entre os eixos das ancoragens também, né? Consegue fazer esses cálculos aqui também. Mas eu venho aqui, cálculo múltiplo de chumbadores, tá? E aí ele vai fazer um cálculo e vai me ver dentro do catálogo aqui da Fix todos os chumbadores que eles têm, tanto os mecânicos quanto os chumbadores químicos, tá? E aí eu consigo ir passando aqui, vendo o que que esses chumbadores estão atendendo e o que que não estão atendendo, certo? Dessa configuração que eu fiz, né? Então, tem muitos aqui que não vão atender, né? Esse esforço aqui, talvez nenhum, né? Talvez eu tenha que fazer alguma configuração lá de número de chumbadores, tá? Então, eu posso voltar lá no número de chumbadores e fazer essa alteração. Eu vou só diminuir aqui o esforço para a gente não ter tanto problema, tá? Vou colocar aqui 45. Aí, digamos que não passou em um dos itens aqui, né? Para esforço aqui de axial. Praticamente ele não passou para momento, aliás, né? Vou novamente aqui. Lógico, você não vai diminuir o esforço, né? Mas é só para o nosso exemplo ficar mais rápido, né? Tem aqui, vou mostrar aqui o que que é viável. Já tá. Não deixou viável completamente. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Posição das ancoragens, eu vou colocar aqui 8, tá? Para ver se agora, teoricamente ele já passaria, né? Mas vamos rodar o cálculo, né? Só para a gente saber as opções que eu teria também. Tá rodando com esse aqui, né? 16. Pronto. Eu queria só mostrar para vocês. Ele mostra todas as opções que você tem. Se você quiser usar o chumbador mecânico, você teria essas opções. Chumbador químico, você teria essas opções aqui dentro do catálogo, tá? Pode até mudar aqui para um M12, por exemplo. Então, você pode configurar de uma forma, você pode ser até mais econômico aqui nesse sentido, tá? E aí, dependendo do que o seu cliente encontrar na região ou do que você encontrar na região, você vai especificando aqui de acordo, tá? Ele aplicou, né, os chumbadores aqui pra gente, certo? Posso recalcular aqui, né? Verificar. Foi aplicada, certo? Depois de aplicada, eu posso vir aqui em solução MEF para verificar a espessura da minha chapa, né? Eu vou definir aqui o aço da chapa, posso colocar um aço personalizado, posso criar o A36 aqui, né? Vou deixar aqui, ajustar. Vou pedir para ele calcular a espessura mínima da chapa, certo? Ele calculou aqui como 26, né? Então seria uma chapa bem, seria 25,4, né? Na verdade, 0,4, que seria de 1 polegada.
certo? Ele me dá uma distribuição MEF. E aí seria a placa que eu teria que aplicar aqui ao meu projeto, certo? Eu posso definir essas situações aqui também aqui em placa de base, tá? Vou dar uma processadazinha. Calculou a chapa de base aqui ideal, né? Posso fazer a minha verificação novamente. Já o estresse. Posso aplicá-lo nessa espessura? Eu não vou aplicar, vou deixar assim mesmo, tá? E aí eu posso vir aqui em pré-visualização. Quando você baixar o programa e apertar aqui, ele vai pedir para você fazer um cadastro, tá? Para poder gerar esse relatório aqui, ok? E aí, ele está pedindo aqui para eu alterar a chapa de base, que não alterei, né? Eu vou colocar, tá? Mesmo sabendo que essa espessura aqui não existe. O esforço que eu coloquei também foi muito grande ali. E vou, o idioma do relatório, né? Posso deixar aqui colorido, né? E vou aqui mostrar o PDF. Ele vai abrir aqui o PDF para mim. Ele já aplicou a espessura da chapa de base lá, que ele precisa para esses esforços aqui, né? Tem aqui basicamente 15 toneladas aqui de esforço normal, 9 toneladas de cortante. Tem aqui 45 quilonewton-metro. São esforços bem razoáveis, tá? Não são esforços pequenos, não. Que ele não abriu. Ah, tá. Ele salvou. Pedir para ele salvar aqui na minha área de trabalho. Colocar aqui reposte 1, PDF, que já tenho outro. Vou pedir para ele salvar e exibir. Ele não está indo agora. O que seria? Acredito que eu não salvei o projeto. Vou salvar aqui. Tá aqui, na área de trabalho. Teste. Vou pedir novamente. O arquivo ele salvou. Vou ver aqui agora. Ele vai salvar o PDF. Eu vou só salvar. Não vou nem pedir para ele exibir, que eu quero ver se ele exibe. Pronto, agora ele salvou. Exatamente por isso. Vou abrir agora aqui, ó. Esse aqui é o relatório que ele vai te dar depois, né? Claro, você preencheria os cadastros da obra que apareceriam, né? Ele vai dizer qual foi a norma utilizada, qual foi o produto, né? A especificação certinha aqui do produto e mostra como é a embalagem. E dá aqui o desenho, uma perspectiva, né? Qual foi o método de cálculo utilizado, o material. Ele te mostra as informações que você setou, né? A distribuição aqui por coordenada das ancoragens, as resistências, né? As capacidades, tudo mais, tá? É um relatório bem interessante. Eu tenho até outro aqui. E um outro teste que eu fiz, né? Para você ver os relatórios aqui, né? O mais importante, que ele não mostrou nesse outro, que eu provavelmente não coloquei, mas ele mostra aqui algumas fórmulas de como é a falha aqui do cone de concreto, né? E tudo mais. Ele mostra também aqui no final, basicamente toda a memória de cálculo, né? Ele vai te mostrar aqui também as verificações, ok? E vai te dar, inclusive, alguns dados aqui para instalação, tá?
e dicas, né? Detalhe de instalação, como é que é esquemático dessa instalação desse chumbador, tá? Então, vai te dar as medidas da chapa. Acredito que alguma configuração que eu fiz errado nesse exemplo agora, ele não fez, mas ele te dá tudo isso aqui, tá? Então, gente, apesar aí das falhas, espero que tenham gostado. É uma ferramenta bem interessante aí para o dia a dia de vocês. Gratuita, né? Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E aproveitem aí, mexam, né? Para ir descobrindo as funções aqui dele, né? Mas vocês viram que é bem simples. Então, basicamente é utilizar, né? Tá? Até mais e obrigado.